E segundo informações trazidas pelo empresário Pablo Bentancur, o Internacional tem interesse na contratação do volante Nahintan Nandes, jogador que atuou no Cagliari, é um uruguaio de 30 anos de idade que nesse momento tem um contrato terminando em julho do próximo ano e pode assinar um pré-contrato agora em janeiro. Jogador também de seleção uruguaia, inclusive joga junto com o Rocher na seleção. No vídeo de hoje quero te falar um pouco mais sobre essa possibilidade, quero te falar sobre algumas coisas que o presidente Alessandro Barcelos confirmou no dia de hoje e também sobre a situação de Maurício. Fica no Inter, vai ser vendido. Quero te explicar também tudo isso no vídeo de hoje, mas antes roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal se não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as informações do Internacional, eu quero começar aqui com algumas informações que trouxe o presidente Alessandro Barcelos. A gente conseguiu confirmar algumas coisas e outras não no dia de hoje. A primeira delas é sobre as renovações de contrato do Internacional que ocorrem nessa semana, como por exemplo a do Magrão. O Magrão no dia de hoje ligou para o vice-presidente lá do time da MLS que ele atuava. Ele estava com o contrato dele na MLS e ele suspendeu esse contrato para poder vir para o Inter, né? Ele estava dentro ainda do futebol dentro da MLS, lá dentro do Inter Miami, e ele suspendeu para poder vir ao Internacional. E também tinha conversa, por exemplo, com o Seattle Sounders, que é um time também da MLS, e caso o Barcelos não vencesse as eleições, ele ia voltar lá para a MLS. Mas ele vai renovar o seu contrato com o Internacional. A tendência ainda que seja um contrato renovado aí de no mínimo 2 anos, tá bom? Outra coisa, Eduardo Cudê, tá? Sobre a renovação do Cudê, o que falta? A tendência é que ela possa sair pelo menos até o fim dessa semana, tá? O que está esbarrando nesse momento na renovação de contrato do Cudê é o tempo de contrato, 1 ou 2 anos. De resto, tá tudo certo, a tendência é que o Cudê permaneça realmente para a próxima temporada. Falando agora sobre contratações, renovações de contratos de jogadores. Alan Patrick, o presidente Alessandro Barcelos, confirmou que ainda nessa semana deve sair a renovação de contrato do Alan Patrick. O que diz o empresário do jogador, que é o André Curi? O Curi diz que nesse momento a renovação do Alan Patrick está travada. Então a gente tem duas versões, a versão do empresário, do Alan Patrick e do Curi, e a empresa do Barcelos, que ele diz que nessa semana essa renovação vai andar e vai sair. Segunda coisa, Maurício. O presidente confirmou que o Maurício fica para 2024. Eu conversei, além disso, com o empresário do Maurício, que é o mesmo empresário do Rômulo, diga-se de passagem, sobre a permanência do Maurício. Ele me disse que sim, a tendência é que, de momento, o Maurício permanece, a não ser que chegue uma proposta muito boa para o Inter. O Inter, como só tem 50% do Maurício, né, o Inter quer... para ele, 10 milhões de euros. É o que o Inter quer. Se chegar uma proposta para o Inter por 50% que ele tem, de 10 milhões de euros, o Inter vende. Só que para isso acontecer, né, os 100% do Maurício teriam que custar 20 milhões de euros. Então teria que chegar uma proposta do Maurício de 20 milhões de euros na mão para o Internacional. E esse tipo de proposta ainda não chegou, então a tendência é que realmente o Maurício comece a próxima temporada dentro do Internacional. Óbvio, se chegar alguma dessa proposta vai ser vendido. Mas a tendência é de uma permanência, porque seria realmente uma proposta irrecusável e a tendência é que ela não aconteça. Sobre Rômulo, o presidente Alessandro Barcelos confirmou que hoje o Inter comprou e exerceu a opção de compra sobre o Rômulo. 3 milhões e 600 mil, já tinha te falado isso no vídeo ontem. Esse valor vai ser pago em 10 parcelas de 360 mil cada mês, ou seja, cada mês agora, a partir de agora, o Inter vai depositar na conta do Atlético 360 mil reais, 10 parcelas, o Rômulo que assina um contrato de 3 anos com o Internacional. Conversei com o empresário do Rômulo também sobre essa situação, ele disse que hoje chegou esse documento para o Atlético e que até o final do dia de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo, pudesse até mesmo já sair essa compra do Rômulo, mas a tendência é que fique para amanhã, terça-feira, então acho que entre terça e quarta-feira o Inter já anuncia de maneira definitiva a compra do volante Rômulo, tá bom? Outra coisa, o Alessandro Barcelos também falou sobre janela de transferência e quanto que o Inter vai gastar nessa temporada, né? Dentro dessa janela agora de janeiro e fevereiro e março. Nessa janela desses 3 meses, o Inter vai gastar no mínimo 9 milhões de euros. É o que o Inter vai gastar. Entre 9 e 10 milhões de euros é o que o Inter vai gastar nessa janela com contratação de jogadores.
E ainda, além disso, o Inter vai aumentar sua folha salarial em 2 milhões. O Inter vai ter algumas liberações, por exemplo, o Jean Dias já saiu, o Rodrigo Moledo tá saindo, o Johnny tá saindo, indo pro Real Betis da Espanha. Além disso, pode haver ainda saídas como, por exemplo, a do Gustavo Campanharo, do Luiz Adriano, a do Nico Hernandes, jogadores que podem ainda deixar o Internacional, né? Tem outros jogadores que ainda podem deixar o Inter. Então essa folha vai abaixar. Mas o Inter falou que vai aumentar a sua folha em 2 milhões. Ou seja, dá uma capacidade financeira muito boa para o Inter nesse ano conseguir realmente construir e fazer um bom time. Agora eu quero te falar sobre essa negociação que foi muita pauta nessa tarde dentro do Internacional, que é sobre Nanhitan Nandes, volante do Cagliari. Ainda, acho que 2 semanas atrás, a TNT Sports da Argentina falou sobre essa contratação, que o Inter estava interessado na contratação do Nandes, tá? O Nandes, para quem não conhece, é um jogador de hoje 29 anos, quase 30 anos. Ele tá no Cagliari da Itália, primeira divisão da Itália. Ele é da seleção uruguaia, baita jogador. Foi campeão da Libertadores com o Boca Juniors em 2018, naquela final contra o River Plate, que foi em Santiago Bernabéu. Inclusive, ele faz assistência pro gol do Benedetto. E é um baita jogador. Se o Nandes chega hoje pro Internacional, com essa dupla que já tem com o Arangues, olha, seria um jogador que inclusive é melhor que o Johnny. Só que a Inter de Milão e o Milan também estão interessados no Nandes. Só aí já complica o negócio. Apesar disso, ele tem contrato até julho do próximo ano, ou seja, agora em janeiro ele pode assinar um pré-contrato e vir de maneira gratuita para o Inter. Seria um baita de uma negociação. O empresário dele é o Pablo Betancur. Eu quero deixar bem exclamação esse empresário. Por quê? Porque ele tem um jeito próprio. Ele, não digo que cria, mas ele aumenta um pouco as coisas. Ele confirmou que sim, existem conversas entre o Inter de Porto Alegre, né? Porque tem 2 Inters nessa negociação, tem a Inter de Milão e tem o Inter de Porto Alegre e o Internacional. E ele confirmou que o Inter de Porto Alegre realmente tem interesse na contratação do Nandes. Quem trouxe essa informação foi o Juliano Machado na Rádio Inferno. Mas eu quero também deixar muito bem claro sobre este empresário, que é o mesmo empresário que, por exemplo, todo ano colocava o Diego Polenta, aquele zagueiro nacional no Inter. É o mesmo empresário que, por exemplo, ano passado colocou o Brian Rodrigues, aquele atacante uruguaio, né? Falou diversas vezes que era uma negociação que estava muito próxima, que o Inter estava muito bem caminhado com esse jogador e acabou que não veio. Colocou também ano passado um volante uruguaio chamado Christian Olivas, que estava jogando na Itália, que tinha trabalhado com Medina, que poderia vir para o Internacional, também não se confirmou essa possibilidade. Então, ele é um empresário que tem assim um certo jeito próprio dele, né? Ele valoriza os jogadores. E pode estar acontecendo isso com o Nandes. Mas também realmente não descarta a possibilidade do Inter estar negociando com esse jogador. Mas, vai deixar muito bem claro, é uma negociação extremamente complicada. Por alguns fatores. Concorrência é a primeira delas. O Nandes está jogando muito bem lá na Itália. E tem outros clubes da Itália, os gigantes, no caso do Milan e da Inter de Milão, que estariam interessados nesse jogador. Já seria um empecilho só por isso. E a segunda seria ver como é que o Inter conseguiria, por exemplo, formular um pré-contrato com esse jogador. Mas, vale deixar a informação, se o empresário confirmou, é uma fonte oficial, querendo ou não, que o Inter está interessado na contratação do Nanhitan Nandes, jogador de 30 anos do Cagliari, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa aqui o teu gostei, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também o que tu achou sobre todas as informações que eu passei aqui para ti no dia de hoje, tá bom? Grande abraço, falou e fui!